Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta 6 dezenas e prêmio acumula em 22 milhões de reais. Informações gerais para você ficar bem informado nesta quinta-feira. Os aprovados em primeira chamada no ProUni, lembretes sobre o FIES e o SISU. Nomeados em Bebedouro, ex-candidatos e concorrentes nas últimas eleições. Em funcionamento, sala de costura e lavanderia do Hospital Municipal. Outorga de poderes na Prefeitura de Bebedouro. Pregão hoje para aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. Bebedouro vacina contra a Covid-19. Plantio de árvores na cidade exige autorização. Depressão é o tema do editorial. Os jogos de ontem pelo Brasileiro das séries A e B. Em dia de luta contra o Z4 da Série B, Náutico e Vitória vencem e rebaixam o Botafogo de Ribeirão. Inter atropela o São Paulo e assume a liderança. Grêmio e Atlético Mineiro empatam pelo Brasileirão. Quinta-feira, 21 de janeiro, verão brasileiro, lua crescente. Este é o dia de número 21 de 2021. Aqui Ali Notícias, edição número 5054. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. A revista Aqui e Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região.
Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo fica aberto à noite nesta quinta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 7 horas e 1 minuto. Temperatura máxima de 32 graus. Umidade relativa no ar 76%. Para amanhã, sexta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 31 graus e mínima de 22. Comemora-se hoje, 21 de janeiro, o Dia Mundial da Religião. Hoje, 21 de janeiro, é o dia de Santa Inês. Ela viveu no fim do século III. Aos 12 anos, recusou um casamento, dizendo preferir morrer a perder a virgindade, pois havia entregado sua vida a Cristo. Ofereceu-se como mártir e, conforme o costume romano, foi decapitada no ano 304. Por causa de sua castidade, Inês é invocada como padroeira das raparigas ou da pureza do corpo. Ela foi enterrada junto à Via Nomentana em Roma. No ano 354 foi construída uma igreja sobre o túmulo de Inês. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 21 de janeiro de 1980, o cantor Frank Sinatra chegou ao Brasil para a única apresentação que fez no país. O show entrou para o livro dos recordes por ter sido o maior público numa apresentação solo, 175 mil pessoas. Em 21 de janeiro de 1988, os Estados Unidos aceitaram a imigração de 30 mil crianças que ficaram órfãs devido à crise pós-guerra do Vietnã. No dia 21 de janeiro de 1998, começou a vigorar o novo Código de Trânsito Brasileiro, que prevê punições mais severas para as infrações de trânsito. E em 21 de janeiro de 1999, Charles Brown, pianista e cantor americano, precursor do Rhythm Blues, faleceu aos 76 anos na Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui e Ali, radiotv.com. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.336 da Mega Sena, sorteadas quarta-feira em São Paulo. O prêmio acumulou e o próximo sorteio, que será realizado no sábado, pode pagar R$22 milhões para a aposta vencedora. As dezenas sorteadas da Mega Sena 08, 10, 20, 27, 28 e 50. Outra vez 08, 10, 20, 27, 28 e 50. A Quina teve 75 apostas ganhadoras e cada uma leva R$32 mil. A quadra teve 4.701 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$745. As apostas em casas lotéricas ou pela internet ou pelo aplicativo Loterias Caixa para o concurso 2.337 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de sábado. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado sábado, mas às 8 da noite. O prêmio estimado para quem acertar as 6 dezenas é de R$22 milhões. Boa sorte! Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Janeiro é o mês do enxoval na Tutubelo. Preços baixos e formas de pagamentos estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$19,90. Banheiras avulsas a partir de R$15,90.
Carrinho de bebê mais bebê conforto a partir de R$ 10 de R$ 95,90. Berço de bebê a partir de R$ 10 de R$ 55,90. Na Tuto Belo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, informações gerais para você ficar bem informado nesta quinta-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui e Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Agora as informações gerais para você ficar bem informado nesta quinta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que não há prazo para receber vacina da Índia nem insumo da China. Em comissão externa criada pela Câmara para debater o enfrentamento à pandemia, o ministro negou que problemas políticos e diplomáticos tenham atrasado as negociações com os países. Como a sociedade brasileira vem acompanhando, o país enfrenta dificuldades para liberar uma carga de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzida pelo governo da Índia em parceria com o Instituto Indiano Serum. Além disso, laboratórios brasileiros aguardam que a China libere a exportação de 2 tipos de ingrediente farmacêutico ativa, o IFA, produzido em solo chinês. O IFA é a matéria-prima para que as vacinas sejam processadas e produzidas no Brasil. O atraso afeta a produção brasileira da vacina de Oxford, prevista em um contrato da Fiocruz com o laboratório AstraZeneca, e a produção da Coronavac, fruto de parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. O Brasil registrou 1.382 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 212.893 óbitos. É o maior número de mortes registrado em um dia desde 4 de agosto, quando a marca foi de 1.394. Em casos confirmados desde o começo da pandemia,
8.639.868 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 12 estados estão em alta nas mortes. Na primeira reunião de 2021, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu manter a taxa básica de juros em 2% ao ano, a mínima histórica. A decisão foi unânime. É a terceira vez que o Banco Central decide manter a Selic em 2%. O deputado federal Fábio Ramalho, do MDB de Minas, lançou oficialmente ontem a candidatura à presidência da Câmara. A eleição que definirá o novo presidente da Casa será em 1º de fevereiro e terá votação presencial. No quarto mandato como deputado federal, Ramalho é conhecido por oferecer jantares com comida típica mineira aos colegas do Congresso. O deputado se lança em candidatura avulsa, sem apoio do partido, que apoia o deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. A estratégia de Ramalho para angariar votos tem sido investir no contato individual com os deputados. Como a votação é secreta, os parlamentares podem não seguir a orientação das siglas, no caso, na dele, o MDB. Para se eleger presidente da Câmara em primeiro turno, um deputado precisa da maioria absoluta dos votantes, ou seja, metade mais um dos votos. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Divulgada a lista dos aprovados na primeira chamada de 2021 do ProUni. Acesse prouniportal.mec.gov.br. O programa, que oferece bolsas de estudos parciais e integrais em instituições de ensino privadas, conforme a nota obtida no Enem. Vale lembrar que nesta edição o ProUni considera as notas do Enem 2019, já que as notas de 2020, em função da pandemia do novo coronavírus, só serão divulgadas em março. Confira agora o calendário do ProUni. No dia 27 de janeiro é o prazo para confirmar as informações prestadas na inscrição. 1º de fevereiro, divulgação dos aprovados em segunda chamada. 18 e 19 de fevereiro, os estudantes não convocados nas duas primeiras chamadas deverão manifestar interesse em continuar no processo seletivo. E 22 de fevereiro, divulgação da lista de espera. Já o FIES abrirá as inscrições entre 26 e 29 de janeiro. Também serão usadas as notas do Enem como critério de seleção, e para a edição do primeiro semestre de 2021 valerá o desempenho de anos anteriores, 2010 a 2019. O SISU, que seleciona alunos para universidades públicas, ficará para abril. Como as notas do Enem 2020 sairão em março, haverá tempo de usá-las no processo de seleção. A juíza Marisa Cláudia Gonçalves Coutinho, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo, determinou que candidatos do Enem que foram barrados no último domingo, dia 17, por conta de lotação de salas, têm direito à reaplicação da prova marcada para os dias 23 e 24 de fevereiro. No entanto, a juíza negou o pedido da Defensoria Pública da União para que fosse cancelado o segundo dia de provas, marcado para este domingo, dia 24 de janeiro. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De
segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia e ao sábado somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa? Escolha MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, nomeados em Bebedouro ex-candidatos e concorrentes nas últimas eleições. A revista Aqui Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde o jovem já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Portarias do presidente do SAEB, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro, Gilmar Feltrin, nomeiam para cargo de provimento em comissão Paulo Henrique Inácio Pereira, popular Paulo Bola, cargo de chefe da divisão de manutenção. E Nasser Abdala, diretor do Departamento de Administração. Ambos são ex-vereadores à Câmara de Bebedouro e concorreram como vice-prefeito, no caso de Paulo Bola, e prefeito Nasser Abdala nas últimas eleições.
A presidente do Fundo Social, primeira-dama Cristiane Serem, juntamente com a vice-prefeita Sebastiana Tavares, acompanha de perto as atividades da sala de costura e da lavanderia do Hospital Municipal de Bebedouro. Destaque para o voluntariado exercido pela benfeitora ex-vereadora Cleide do Espírito Santo, sempre dedicada a esses setores. Rotina de 14 anos e parceria de fundamental importância e de incentivo. Ela não mede esforços para ampliar o bem-estar de pacientes e trabalhadores de saúde. No Hospital Municipal, Cleide do Espírito Santo auxilia nos trabalhos de hotelaria dos profissionais. Já na lavanderia, ela zela pela higiene e esterilização de roupas e de materiais de uso no dia a dia. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Por decreto outorgado a Rogério Valverde poderes para assinar documentos pelo gabinete do prefeito Lucas Serem, de natureza administrativa interna, requisições, notas de empenho e ordens de pagamentos, como ordenador de despesas. Também por decreto, Arquibaldo Brasil, secretário de Defesa, Desenvolvimento Social e Cidadania, atua como gestor das parcerias vinculadas ao Departamento de Assistência Social. Outro decreto designa Hélio José dos Santos Souza, secretário de Educação, como gestor das parcerias vinculadas à pasta. Mais um decreto designa Silvéria Peixoto Laredo, secretária de Saúde, como gestora das parcerias vinculadas à pasta. Prefeitura de Bebedouro anuncia para hoje, dia 21 de janeiro, a realização de pregão eletrônico para aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos para o Departamento de Promoção e Assistência Social, destinados ao Recanto São Vicente de Paulo e à Vila Vicentina. Informações no 17 3345 9100, ramal 9116 ou pelo e-mail licitação@bebedouro.sp.gov.br. Bebedouro inicia a vacinação contra a Covid-19. O imunizante é da Coronavac, aplicado primeiramente na técnica de enfermagem Amanda Cássia Nogueira, que atua no Hospital Municipal. Segundo a Prefeitura, neste primeiro lote são 1.300 doses, de um total esperado de 3.000. As outras doses, no entanto, são aguardadas em um segundo lote. De acordo com o planejamento da cidade, profissionais de saúde de 3 hospitais recebem a vacina: a do Hospital Municipal, do Estadual e da Unimed. Idosos que moram em asilos devem ser imunizados também, mas ainda são aguardadas as datas e o horário de início da vacinação nesse público. Aqui e ali, radiotv.com. Falecimento. Faleceu ontem, aos 63 anos, Antônio Pereira de Souza, natural de Pindaí, Bahia. Residia na rua Roque Hercílio Tilelli, número 120, no Jardim Racindib, em Bebedouro. Foi casado com Ana Souza Pereira. 6 filhos: Anderson, Joanes, Geandra, Elton, Rejane e Leidiane. Velório em Bebedouro. Sepultamento hoje às 5 horas da tarde em Guanambi, na Bahia. Funerária São João anuncia o falecimento aos 63 anos de Antônio Pereira de Souza. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Janeiro é o mês do enxoval na Tutubelo. Preços baixos e formas de pagamentos estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$19,90. Banheiras avulsas a partir de R$15,90.
Carrinho de bebê mais bebê conforto a partir de 10 vezes de R$ 95,90. Berço de bebê a partir de 10 de R$ 55,90. Na Tuto Belo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no tema do editorial, depressão. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, gás pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O plantio de árvores em praças e canteiros centrais de avenidas de Bebedouro requer autorização do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura para evitar a opção por espécies inadequadas que comprometem a iluminação, a acessibilidade e a mobilidade. Também o corte de árvores de áreas públicas ou particulares deve ser compensado com o plantio de outras 2 espécies ou variedades com o infrator sujeito à multa. Entre as variedades plantadas recentemente estão ipês, paineiras, angicos, pau-formiga, sibipiruna, goiabeira, pitangueira e amendoinzeiro. São ações que atendem a diretivas de município sustentável e de arborização urbana do Programa Município Verde Azul da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Aqui e Ali Notícias, editorial. Depressão. O Brasil não pega mesmo embalo na onda favorável e ainda experimenta um revoltante e preocupante retrocesso. Nem há como ser diferente com os governantes que aí estão, com seus interesses políticos e ideológicos e voltados em conquistar apoios para as próximas eleições, tanto que fica para o segundo plano o próprio combate ao novo coronavírus. Os ditos comandantes federais não estão nem aí com o sofrimento e o luto de milhares de famílias, tanto que buscam culpados em meio aos opositores, aliás, bastante crescentes de alguns meses para cá. O empobrecimento médio da população em uma década
é o mais intenso dos últimos 100 anos. Nos anos Dilma, o Brasil despencou 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Diante da pandemia, as expectativas são de novo tombo. Sem arcabouço de reformas estruturais, políticas de longo prazo e embalado pelo populismo da nova matriz econômica, certamente o crescimento não virá, mesmo que impulsionado por gigante onda a favor. O castelo de cartas se desmonta, principalmente para quem, com a justificativa de se posicionar contra os canhotos, optaram pelos destros que, cada vez em maior velocidade, acabam com o país. Está claro que esse modelo de capitalismo de Estado baseado em política de compadrio e em instrumentos de corrupção empurra o sistema ao caos que se aproxima. Mais uma geração perdida, reformas inacabadas, prejuízos sociais incalculáveis. O retrato do Brasil é desolador. Em uma década, o mundo cresceu 30,5% e o Brasil apenas 2,2%. Que o fim destes 10 anos sirva de recomeço, entendimento, diálogo e unidade. Afinal, todos dependem do sucesso desta terra em que, se plantando, tudo dá. Basta querer e executar as ações com competência e honestidade de propósitos. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esportes do Aqui e Ali Notícias, os jogos de ontem pelo Brasileiro das séries A e B. Em dia de luta contra o Z4 da Série B, Náutico e Vitória vencem e rebaixam o Botafogo de Ribeirão. Inter atropela o São Paulo e assume a liderança. Grêmio e Atlético Mineiro empatam pelo Brasileirão. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. A revista Aqui e Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde o jovem já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você.
futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias. E o esporte para você. Várias partidas realizadas ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 31ª rodada. Botafogo do Rio perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 3-1. Bahia venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Grêmio de Porto Alegre e Atlético Mineiro empataram em 1-1. Curitiba e Fluminense do Rio empataram em 3-3. O São Paulo foi goleado pelo Inter de Porto Alegre por 5-1. RB Bragantino goleou o Vasco da Gama por 4-1. Hoje, às 7h, jogam Flamengo e Palmeiras, Fortaleza e Santos, Goiás e Ceará. E às 9h de hoje, Corinthians e Sport Recife. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Agora o Campeonato Brasileiro da Série B, 36ª rodada. Ontem o Guarani de Campinas foi derrotado pelo Vitória da Bahia, 2-1. O Náutico do Recife goleou o Oeste, 4-1. Cruzeiro de Belo Horizonte venceu o Operário de Ponta Grossa, 2-1. Hoje, às 5h45 da tarde, tem Chapecoense de Santa Catarina e Ponte Preta de Campinas. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. 2 partidas foram realizadas nesta quarta-feira, dando andamento à 36ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O destaque fica para o rebaixamento matemático do Botafogo de Ribeirão. Além disso, num jogo com sol anulado e polêmico, ou melhor, com gol anulado e polêmico, o Cruzeiro venceu o Operário e se garantiu na Série B em 2021. Os tricolores viram os triunfos de Vitória da Bahia, que fez 2-1 no Guarani, e do Náutico do Recife, que goleou o Oeste por 4-1. Assim, restando 2 jogos, o Botafogo de Ribeirão fica com 34 pontos e cai para a Série C em 2021. O Oeste, com 26, também já caiu para a Série C. O Guarani, por outro lado, com 48, não tem mais chances de subir. Além disso, o Cruzeiro venceu o Operário Ferroviário no Independência, em Belo Horizonte, por 2-1. O Cruzeiro foi aos 47 pontos e não corre risco de queda. O Operário ficou com 51 e praticamente disse adeus ao G4, completado pelo CSA com 56. A antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chega hoje ao fim, com um confronto importante. Com 67 pontos, a Chapecoense está garantida no Brasileirão de 2021 e recebe a Ponte Preta, que, com 51 pontos, ainda quer ser promovida. O confronto será às 5h45 da tarde na Arena Condá, em Chapecó. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Internacional assumiu a primeira colocação ao atropelar o São Paulo com uma sonora goleada por 5-1 na noite desta quarta-feira. Ainda pela 31ª rodada, destaque para o empate por 1-1 entre Atlético Mineiro e Grêmio, 2 times que brigam pelo título. Pois é, o Brasileirão, portanto, tem um novo líder. Ontem o Internacional goleou o São Paulo por 5-1 em pleno Morumbi
e assumiu o topo da tabela do Brasileirão. No jogo válido pela 31ª rodada, Victor Cuesta e Caio abriram o caminho da vitória colorada no primeiro tempo, enquanto Yuri Alberto deixou seu hat-trick na etapa complementar. Luciano marcou para os paulistas. Com o resultado, o Inter venceu a disputa direta pelo primeiro lugar da Série A com o São Paulo e subiu para a liderança com 59 pontos. Os São Paulinos agora estão na segunda posição com 57 pontos. Depois de 8 jogos sem vencer no Brasileirão, o Bahia conquistou 3 pontos fundamentais na briga contra o Z4. Na Arena Fonte Nova, o tricolor baiano fez valer o mando de campo e venceu o Atlético Paranaense por 1-0 pela 36ª rodada. O triunfo deixa o Bahia momentaneamente na 15ª posição com 32 pontos. Já o Atlético Paranaense tem 39 e aparece no 11º lugar. O Atlético Goianiense voltou a vencer após 4 jogos no Brasileirão. Nesta quarta, o Dragão visitou o Botafogo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e ganhou de virada por 3-1 em partida que inaugurou a 31ª rodada da competição. O Glorioso abriu o placar com Matheus Babi, mas Danilo Gomes, Zé Roberto e Vitor Leque fizeram os gols do triunfo dos goianos. O resultado positivo fez o Atlético subir uma posição. Agora a equipe ocupa o 13º lugar com 39 pontos. O Botafogo, por outro lado, continua na lanterna do campeonato com 23 pontos. O RB Bragantino fez o dever de casa na noite de ontem e no estádio Nabi Abichedid venceu o Vasco por 4-1 em jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Bragantino chegou aos 41 pontos e pulou momentaneamente para a 10ª colocação. Já a equipe carioca tem 32 pontos, aparece no 16º lugar e segue na briga contra o rebaixamento. E em mais uma partida da 31ª rodada, Grêmio e Atlético Mineiro entraram em campo ontem em um confronto direto pelas primeiras posições da tabela da competição. Na Arena do Grêmio, as equipes fizeram um jogo com poucas chances claras de gol e acabaram empatando em 1-1. Com o resultado, o Atlético Mineiro chegou a 54 pontos e segue na 3ª posição. O Grêmio, com 51, permanece no 6º lugar. Para terminar, um resumo do Brasileirão, o estádio Couto Pereira recebeu uma grande partida entre Coritiba e Fluminense. No fim, os dois times ficaram no empate em 3-3. Luiz Henrique, Natanael e Robson fizeram os gols dos paranaenses e os cariocas igualaram com John Kennedy, Fred e Caio Paulista. O resultado em Curitiba leva o Curitiba aos 26 pontos e ao 18º lugar na tabela. Por sua vez, o tricolor permanece em 7º com 47, tricolor o Fluminense do Rio. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, o Corinthians quer escrever clássico e tem retrospecto a favor esta noite contra o Sport Recife. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro.
muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A revista Aqui Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petrocchi investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Depois da derrota no clássico para o Palmeiras, o Corinthians busca a reabilitação no Brasileirão para seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2021. Nesta quinta-feira, em jogo que irá fechar as disputas da 31ª rodada, o Corinthians recebe o Sport na Neoquímica Arena às 9 horas da noite e tem seu retrospecto a favor. Afinal, em 5 jogos na nova casa corintiana, o time paulista venceu todos contra o rival pernambucano. Atualmente, com 42 pontos, o Corinthians aparece na 9ª colocação. O Sport, por sua vez, também vem de resultado negativo. O time comandado pelo técnico Jair Ventura foi superado pelo Fluminense por 1-0 no Maracanã e se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento na 14ª colocação com 32 pontos. O Bahia, o primeiro time dentro da degola, tem 30 pontos. Para o duelo desta quinta, Mancini tem ao menos 2 baixas garantidas, o zagueiro Gil e o volante Gabriel, que vão cumprir suspensão. Já o meia Otero será desfalque porque ainda cumpre quarentena após ter testado positivo para a Covid-19. Para o zagueiro Gemerson, o time alvinegro aprendeu com os erros cometidos no clássico contra o Palmeiras para não os repetir nas próximas rodadas, a começar pelo jogo contra o Sport. Com um treino no estádio distrital de Inamar, em Diadema, na tarde desta quarta-feira, o Sport finalizou a sua preparação para encarar o Corinthians. Para o duelo, o técnico Jair Ventura terá um retorno importante para armar o time titular. Isso porque, depois de cumprir suspensão automática pelo 3º cartão amarelo contra o Fluminense, o experiente Thiago Neves está de volta e deve ser o titular. Na visão do meio-campista,
todos os jogos são decisivos para o esporte que quer acabar com as chances de rebaixamento. Contra o Corinthians, a equipe quer quebrar um tabu de nunca ter vencido na arena do adversário. Por outro lado, o lateral esquerdo Júnior Tavares é desfalque certo após ser expulso contra o Fluminense. Para a sua vaga, Sander deve ser o titular, mas o prata da casa Luciano Jubá está compondo o elenco em São Paulo como alternativa para a posição. Já o atacante Marquinho, que pertence ao próprio Corinthians, não vai a campo por força contratual. Como deve jogar o Corinthians esta noite? Cássio, Wagner, Bruno Mendes, Gemerson e Fábio Santos, Cantídio ou Xavier e Ramiro. Gustavo Silva, Casares e Matheus Vidal ou Léo Natal. Na frente, o atacante Jô, técnico Wagner Mancini. Já o Sport Recife está escalado com Luan Poli, Raul Prata, Maidana, Adrielson e Sander. Marcão, Betinho e Thiago Neves, Patrick, Dalberto e Hernani Brocador. Técnico Jair Ventura. Árbitro Anderson Daronco, assistentes Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O Palmeiras encerrou nesta quarta-feira a preparação para o duelo com o Flamengo com duas novidades: o retorno de Gabriel Veron e Patrick de Paula. Os dois se recuperaram de lesões musculares e devem estar à disposição para a partida desta quinta às 19h pela 31ª rodada no Mané Garrincha, em Brasília. Na parte final do treino de ontem, o técnico Abel Ferreira chamou alguns prováveis titulares para conversar e passar orientações. O zagueiro Gustavo Gomes, que machucou a virilha esquerda no duelo de volta diante do River há uma semana, avançou em seu tratamento e trabalhou com os preparadores físicos na parte interna da academia de futebol e também no gramado. O paraguaio fez inclusive trabalho com bola. Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras contra o Flamengo com o Everton, Marcos Rocha, Luan, Kuchevich ou Emperuel e Matias Vinhan. Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Rony, Gustavo Scarpa, Luiz Adriano e William. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Um bom dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.